pessoal, Rodrigo aqui trazendo para vocês mais uma review de Ninjago Mestres do Spinjitzu, dessa vez do 6º episódio da 7ª temporada, o Ataque. E eu já vou dizendo de antemão, galera, espero que vocês tenham tido um feliz ano novo. 2024 está começando agora, né? Esse será o primeiro vídeo do ano, o primeiro de muitos. Esse mês eu vou dar uma relaxada, porque o mês passado inteiro foi vídeo todo dia e, querendo ou não, isso dá um burnout na pessoa, né? Eu vou diminuir a frequência, não vai ter vídeo todo dia, mas não se preocupem, a cobertura de Ninjago vai continuar, de MLPFIM e também de Fazbear Frights. Nesse mês eu ainda vou ver se consigo encaixar certinho o que eu achei do filme Wish, o Poder dos Desejos, né? O filme de 100 anos da Disney. E também eu vou trazer, né, vídeos, a cobertura da série da Echo, que vai lançar os 5 episódios de uma vez. Então vai funcionar mais ou menos assim, vai ter um vídeo onde já vou ter assistido todos os episódios, vou comentar a minha opinião, o que é que eu achei, o que é que poderia ter sido melhor, o que é que eu não gostei, e os pontos que eu também gostei, né? E ao longo do mês eu vou soltando as reviews, detalhando a história de cada episódio certinho. Mas sem mais delongas, né, vamos voltar para o assunto propriamente dito, que é Ninjago, temporada 7, episódio 6, o Ataque. O episódio se inicia lá no templo de Erjitsu, né, onde vemos o Jay, o Cole e o Zane brincando com a lâmina do tempo, e eles acabam jogando em um armário perto da Nia, né, que tá meio rabugenta, meio distraída, e o Cole pergunta o que é que deu nela, pois, tipo, ela tá no computador desde que eles voltaram, né. E basicamente o Zane fala que ela foi consumida pela tentativa de localizar a armadura da Samurai X, né, que sumiu. E o Kai tá o dia todo lendo vários livros sobre a história de Ninjago, em busca de alguma pista sobre o símbolo que ele continua vendo nos capacetes dos guerreiros Vermilion, né, mas ele ainda não tem nenhuma pista. E o Jay fala, nós finalmente temos uma vitória e esses dois ficam enfurnados aqui dentro. Vem, ô Cole, eu tive uma ideia. Eu e você vamos correr na direção de um do outro, né, como se fôssemos nos bater. E o Zane vai usar a lâmina do tempo para ver se nos desacelera antes de bater, porque eles conseguiram recuperar a lâmina do tempo azul, né. E enquanto isso, o Lloyd tá lá muito empolgado contando pro Mestre Wu sobre a luta deles, né, lá no deserto. E ele tá tão empolgado que ele nem nota a mãe dele trazendo uma bandeja de chá. Ele acaba derrubando, né? E a Misako fala que vai preparar mais chá. Enquanto isso, lá no esconderijo no pântano, o Crux e o Acronyx estão questionando os comandantes Blank e Ragmonk porque eles perderam a lâmina do tempo, né? E basicamente esses dois têm um plano. Eles vão atrair os ninjas utilizando o Cyrus Borg como uma moeda de troca. Só que as mãos do tempo falam, não, nós precisamos dele pro plano do Cyrus. Eles, tá bom, então a gente pega a lâmina do tempo, mas não devolvemos o Cyrus. Eles, mas vocês são idiotas, se fizermos isso, os ninjas vão saber onde fica a nossa base secreta, vão ver nosso plano e vão tentar roubar a nossa lâmina do tempo. No caso, a lâmina do tempo verde, né? E para o plano deles ser um sucesso, eles precisam de todas as lâminas, as 4. Os ninjas têm uma e eles têm uma. Então, e tem 2 que ainda não chegaram, né? Mas, enfim, enquanto isso, o Cyrus tenta se aproveitar da situação para sabotar a máquina que ele está construindo, mas a comandante máfia chega perto, né, e fica ali, ameaçando arrancar algum dos órgãos dele. E ela mesma bola um plano, porque o Borg Watch está equipado para ler a hora temporal, então eles basicamente têm a localização da lâmina do tempo que está com os ninjas. É só eles irem lá buscar. E aí o Cyrus fica, ai meu Deus, o que é que eu fiz? Por que eu fui instalar essa função no Borg Watch? Mas enfim, né? Enquanto isso o Jay e o Cole vão testar lá, né, a teoria da desaceleração. O Lloyd manda eles pararem de brincar, pois poxa, é um negócio muito perigoso e tal. Eles nem dão muita bola. Então o Jay até manda o Lloyd relaxar, né? Só que aí o Mestre Wu chega, dá um sermão nos ninjas, falando que a lâmina do tempo é um negócio importante, que eles não podem ficar brincando. E aí o Jay, o Cole e o Zane, né, pedem desculpas, falam que não deviam ter feito isso, e o Lloyd fica indignado, pois ele acabou de dizer a mesma coisa, mas eles não deram ouvidos. Enfim, né, o Mestre Wu fala que eles tiveram a vitória merecida, mas as mãos do tempo ainda são uma ameaça, né? Não é para eles deixarem a confiança obscurecer a vigilância, pois ele já cometeu esse erro uma vez.
E aí o Kai, né, ele tá examinando o símbolo, ele vê que é familiar, mas ele não lembra de onde exatamente, ele só tem meio que um flash, né? E ele mostra o símbolo pro Mestre Wu, que fica em choque, e ele fala, isso muda tudo. Só que antes que ele possa falar, né, pro Kai e pros ninjas o que é que tá acontecendo, eles são atacados por Vermilions, né? Eles vão atirando umas cápsulas com as cobras que formam o Vermilion. E eles estão usando catapultas. Mas os ninjas estão tranquilos, porque não tem como eles se formarem sem a armadura e sem as armas. Mas eles também estão atirando cápsulas com isso. Então, né, o Mestre Wu fala para os ninjas não baixarem a guarda, pois eles são mais perigosos do que parecem, né? E então o Jay acaba falando que são guerreiros Vermilion, o Kai fica zombando do nome, mas o Zane diz que na verdade é bem inteligente. Então ele fala a origem lá do nome Vermilion, que é basicamente um negócio lá de vermelho com laranja que fica se remontando. Enfim, é um nome esperto que cai bem com a descrição, né? Que são cobras que são guerreiros indestrutíveis basicamente. Não que nem o exército de pedra, mas eles continuam se montando de novo. E aí o Mestre Wu fala pro Lloyd que ele vai ficar de fora da luta, né? Porque ele ainda precisa se recuperar lá do soco do tempo que o Acronix deu nele. E aí os ninjas começam a lutar com os Vermilions. Eles facilmente conseguem vencer, mas está na hora do round 2, né? E os Vermilions se juntam em um guerreiro gigante. O Kai e a Nia lembram de uma moça que costumava ser babá deles, né? Sarah Graham Miller. E eles usam um plano para derrubar o gigante, né? A Nia distrai o Vermilion grandão e o Kai fica por baixo para que empurrem por trás. E assim caia. E aí a Nia sugere que eles podem usar o Bounty para sobrevoar e ter uma boa visão da posição do inimigo, mas o Bounty é atacado e acaba caindo, né? A Misako tá lá na cozinha preparando chá, quando uma cápsula de Vermilion entra lá também e o Vermilion prepara para atacar a Misako, né? Ela pega uma frigideira para se defender. E o Lloyd fala que eles têm que descer e tirar as armas dos Vermilions. Ele invoca o dragão de energia dele, né? E os outros falam, olha, Lloyd, talvez não seja uma boa ideia. No passado você já perdeu seu dragão porque ficou com medo, né? Ele, não, relaxa. Eu dou conta, não tô mais com medo. Eu sou um mestre, afinal de contas, né? E o Jay lembra que ele é um mestre em treinamento, né? Só que aí a comandante Markia tá preparada para isso e manda a equipe do céu atacar. A equipe tá vindo, né? E acabam desconcentrando o Lloyd, que não consegue, que perde o dragão, né? Ele não consegue invocar de novo. Então o Kai invoca o dragão de fogo dele, luta, né, contra a equipe do céu, mas tá muito longe para ele conseguir alcançar o Lloyd. Ele vai cair com tudo no chão. Quando a Samurai X aparece do nada e salva o Lloyd. E aí, né, a comandante Markia fala que um bom general muda a estratégia para refletir as condições do terreno, mas um grande general usa todas as armas disponíveis, né? Os ninjas meio que ficam brigando lá com o Samurai X, tipo, reclamando, mas eles veem que o Samurai salvou o Lloyd, então tá do lado deles, né? Eles concluem que a Nia deve ter forjado o roubo para enganar eles. Só que a Nia aparece ali e diz, não, o que é que vocês estão olhando? É isso, ou não, né? E a Nia tá toda irritada, perguntando quem é que tá ali na armadura do Samurai X. Quem tá lá dentro não responde, né? E o Lloyd diz, seja lá quem for, obrigado. E aí o Samurai X sai voando dali e a Nia diz, não, obrigado nada, roubou meu traje. E ela tá lá, chateada. Só que o Samurai X é abatido, né? Derrubado. O Kai vai proteger o Mestre Wu, né? De mais Vermilions que estão vindo e pede pra ele falar sobre o símbolo. E o Mestre Wu até diz, seu pai. Só que antes que ele possa falar, o Acronix e o Crux chegam. O Acronix começa a lutar contra o Wu, né? Os ninjas jogam a lâmina do tempo azul pro Wu, que tá lá lutando contra o Acronix. E que tá com a lâmina verde. As lâminas se batem, né? O Wu consegue meio que ir pra trás. Na verdade, perdão. Os ninjas, eles desaceleram a Acronix. Só que aí o Crux consegue pegar a lâmina do tempo verde e o Wu joga a lâmina do tempo azul para o Kai, né, que está lutando contra o Crux. O Acronix sai da bolha lá de desaceleração, mas ele é confrontado pelo Jay e pelo Lloyd. Enquanto o Zane, o Cole e a Nia lutam contra os Vermilions, né? A Misako consegue derrotar o guerreiro Vermilion que estava enfrentando ela e percebe que o Lloyd e o Wu precisam dela. Os ninjas estão lá, todos lutando contra as mãos do tempo, né?
e conseguem derrotá-los pegando as duas lâminas. E eles até ficam zoando, dizendo, será muito difícil controlar Ninjago sem as lâminas do tempo, não é? Só que aí o Mestre Wu fala, não deixem o orgulho cegar vocês, agora é a hora da maior vigilância. Só que é tarde demais, a comandante Máquia chega voando, né, lá com o equipamento da equipe aérea, pega as duas lâminas do tempo e vira o jogo. E aí, né, ela usa a lâmina para desacelerar os ninjas. O Krugs Galtronics levam as lâminas embora e também levam o Mestre Wu junto. A Misako até tenta impedir, mas não dá certo. E ela fala pro Wu ser forte, né? Os ninjas estão muito chateados, pois eles lutaram tanto para perder no final. E até o Samurai X foi destruído, né? Só que a Nia olha lá embaixo, meio que a cratera, né? E diz, talvez não. Mas o Lloyd fala que as mãos do tempo, né? O Krugs Galtronics não venceram. Os ninjas perderam porque ficaram confiantes demais. Eles têm que recuperá-los, né? E o Krugs Galtronics vão pagar por isso. Então o Kai olha para o capacete e lembra de onde ele viu o símbolo. Ele viu na Ferreiro 4 Armas. Isso mesmo, na loja dos pais dele lá em Ignácia. E aí ele fala, né? Isso muda tudo. Então o episódio acaba aqui. Nossa, gente. Eu não vou mentir, essa não é a minha temporada preferida, na verdade é a que eu menos curto, mas não é uma temporada ruim. Tem alguns diálogos que são meio cringe, tipo aquele do eu tô contigo, irmã, e eu tô aqui contigo, irmão, lá do segundo, terceiro episódio, acho que é o terceiro. E tem umas horas que a animação fica bem bizarra, tipo esse print do Wu, aquela cena lá do pesadelo do Wu no episódio... Alguns episódios atrás que a Misako virou pó, enfim, essa temporada é bem esquisita, por assim dizer, né? Mas não quer dizer que seja uma temporada horrível. Enfim, eu particularmente não é a minha temporada preferida, é a que eu menos gosto, mas mesmo assim tem uma história interessante. Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhum de novo. Fique Deus coração, Jesus te ama, forte abraço, até a próxima aí. Falou, tenha um ótimo 2024. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you every